Como ler Lacan? Bora para o primeiro passo. O primeiro passo, basicamente, é não assistir um vídeo te ensinando como ler Lacan. Mas antes que você feche esse vídeo aqui, deixa eu explicar um pouquinho melhor. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça, quando a gente está pensando, né, sobre a teoria, sobre ler Lacan, é entender que é uma teoria densa, é uma teoria complexa, uma teoria que tem mais de uma interpretação. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que é algo que eu ouço desde a graduação, que basicamente é assim. Se você juntar, enfim, tá num bar para conversar sobre a teoria. Se você juntar 10 lacanianos, vai ter 11 opiniões diferentes. Então, o que, que dá para a gente pensar com isso? Basicamente, a gente vai ler a teoria, estudar a teoria lacaniana, não tentando achar o que é o certo ou errado sobre a teoria, mas tentar criar na nossa cabeça, né, na nossa consciência, algo nesse sentido, um entendimento consistente sobre a teoria que a gente usa na nossa clínica. Então, digamos que esse é o primeiro passo. Agora, bora para o segundo, então. Agora, o segundo passo, a gente vai pensar a partir de uma frase do Lacan, né? Que é: o inconsciente é estruturado como uma linguagem. E pensando nessa frase, dá para a gente pensar o entendimento da clínica e o entendimento da teoria. E isso também já é uma dica, né? Eu acho que a aplicação da teoria, digamos assim, é o próprio entendimento da teoria. Então, voltando para a frase, inconsciente é estruturado como uma linguagem. Se a gente substituir a palavra inconsciente pela palavra teoria, também vai funcionar. Então, a teoria é estruturada como uma linguagem. E o que, que isso quer dizer? A linguagem, basicamente, é um sistema de regras onde os termos, né, as palavras, os conceitos, eles se relacionam e as regras, né, colocam possibilidades e impossibilidades na relação desses termos. Então, tanto para um caso quanto para a teoria, a gente vai pensar a partir disso. O conceito não vai carregar uma significação em si. Né, a sua significação vai se dar na relação contra o conceito, dentro das possibilidades que esse sistema que você foi estudando ao criar a teoria foi mostrando para você. E para além disso, dá para a gente pensar, né, a frase do Lacan que não se deve compreender rápido demais, também serve tanto para a clínica quanto para a teoria. Então, né, ao escutar o paciente, a gente não vai compreender logo de primeira, porque muito provavelmente vai ser uma compreensão totalmente imaginária nossa, não através da leitura de um sistema com essas regras, com os conceitos, com os termos colocados dentro desse sistema. E pensando isso tanto a clínica quanto a teoria. Então, agora bora para o terceiro e acho que último passo. Terceiro passo seria, acho que pensando, né, o que eu acabei de falar, mas também, assim, né, eu acabei de falar uma coisa e vocês podem pensar assim, mas é muito difícil mesmo assim entender, né? Então, como é que eu vou começar a atender, por exemplo, pensando tal conceito, mas que eu ainda não consegui articular com outro conceito, né? Só vou saber a teoria depois que eu criei um sistema teórico, né, com os conceitos. Eu diria que não. Então, uma dica, eu acho que mais direta, né, que dá para a gente pensar, é olhar a cronologia dos textos. Então, por exemplo, você está lendo algum seminário e você também está lendo os escritos. Aí você vê se o texto que você está lendo nos escritos é de uma época parecida com o seminário que você está lendo. Então, às vezes, o conceito de objeto A vai ser diferente de um texto do escrito para o cenário que você está lendo. Então, acho que se atentar à data dos textos, à cronologia que você está estudando, né, a partir de que momento você está estudando mais os últimos textos, os últimos seminários, mais os primeiros, enfim, para também não fazer uma confusão, entendendo que vai sendo transformado os conceitos. E a partir disso, né, que a última ideia que ele colocou de um conceito está errada, ou está certa, né? Foi até uma fala que a última ideia do conceito ali está certa e o que ele falou lá no começo está errado, né? O último Lacan é o Lacan mais correto, mais evoluído. Não. Se você ao meu ver, né, pelo menos, se você conseguir construir, que nem eu falei, um sistema a partir do que você está estudando, dos primeiros ensinos de Lacan, dos primeiros textos dos escritos, dos primeiros seminários, tudo bem, eu acho que já vai fazer sentido. Para mim, a ideia é isso, é a gente construir uma leitura da teoria montando um sistema minimamente consistente, que faça minimamente sentido. E eu falei que, né, eu achava que era o último, mas não, acho que tem um quarto passo agora. E pensando agora o quarto e último passo, que é algo que o Lacan fala no Seminário 20, ou algo que eu li e entendi no Seminário 20, que é sobre dessupor o saber do texto. O que, que isso quer dizer?
e lendo o texto, não pensando o que Lacan quis dizer com aquilo. Ou tipo, será que eu entendi certo o conceito? Será que eu entendi da melhor forma o conceito? Ah, Lacan disse isso, mas em francês essa palavra remete a outra coisa, na tradução se perdeu. Eu acho que é pensar isso, é dessupor o saber do texto, não é pensar o que o autor quis dizer com aquele texto. É pensar o que o texto está dizendo na nossa leitura. Então, eu posso ler uma coisa, outra pessoa pode ler outra coisa. Eu acho que a própria ideia do seminário em si, né? Então, o seminário foi falado, alguém transcreveu aquilo. Então, se a gente pensa numa palavra que tem o som que remete a outra palavra, o que Lacan quis dizer de fato? Eu acho que não importa, porque não dá para saber o que ele quis dizer de fato. Eu acho que a ideia é a própria ambiguidade, né? Então, a própria ambiguidade de um termo pode enriquecer a nossa leitura teórica. Então, acho que juntando, né, os três, dois, três ali que eu já fui falando, acho que é pensar isso, é ir construindo a sua ideia da teoria, sem colocar o Lacan no lugar de mestre, sem colocar o texto no lugar de mestre, né? Então, a gente está aprendendo algo com a nossa leitura de um texto parado, né? Então, a gente cria o texto no momento que a gente lê o texto também. Eu acho que é isso, acho que esses quatro passos faz sentido, acho que dá para falar muito mais. Tudo como eu penso também, eu posso estar errado, né, na visão de alguns. Mas, enfim, se fez sentido esse vídeo, comenta aqui, se inscreve no canal, vai que eu lanço outros vídeos desse. E é isso, obrigado se você assistiu até esse final.